o ser humano acredita ter o controle de tudo, mas mal consegue controlar o próprio impulso de atualizar a tela. A ironia é quase poética. O homem moderno tem um supercomputador no bolso, mas a mente dele roda no modo infantilização permanente. A ilusão do controle é o espetáculo mais bem produzido da história. O truque é simples: dar a sensação de poder enquanto se retira a liberdade. E o público aplaude. É o show do século. E você é o protagonista que paga o ingresso e ainda agradece. Acordar e desbloquear o celular virou o novo rito religioso. O toque de notificação é o sino da igreja digital. Cada vibração é um chamado para o culto da dopamina. E o fiel comparece, de joelhos, claro, não diante de Deus, mas diante da tela. O homem moderno não reza mais, ele atualiza o feed. E por incrível que pareça, sente-se no comando, acha que escolhe o que consome, o que acredita, o que deseja, mas quem comanda é o algoritmo. Esse sacerdote invisível que conhece melhor suas tentações do que você mesmo. O controle foi trocado pela conveniência. E ninguém percebeu o sequestro. Hoje, o sujeito acha que é livre porque pode escolher entre 30 marcas de cereal e 50 séries na Netflix. A liberdade virou catálogo. A autonomia virou aceito os termos e condições. O que era escolha, agora é ilusão de escolha. O mundo hipnotizou as massas com uma tela brilhante e uma promessa falsa. Você decide, mas não decide nada. Decide o quê? O próximo vídeo que o algoritmo escolheu por você? A próxima opinião que te foi servida disfarçada de pensamento? A próxima revolta que alguém plantou em seu feed para te manter clicando? A sociedade foi hackeada pelo conforto e o cérebro pela dopamina. A mente humana, que já foi templo da reflexão, virou um parque de diversões químico e o ingresso é barato. Basta rolar para baixo. Cada curtida é uma microdose de prazer sintético. Cada notificação uma piscadela do sistema dizendo: boa criança, você está participando. O vício não é no conteúdo, é na sensação de controle. A dopamina é a nova coleira a menos e o mais trágico é que ela brilha, vibra e toca música. O homem que acreditava controlar a natureza agora é controlado por pixels. O mesmo Homo sapiens que descobriu o fogo, criou foguetes e escreveu Dostoiévski. Não consegue ficar 5 minutos em silêncio sem abrir o Instagram. É uma piada cósmica. A mente que construiu o mundo está implorando por distração. E o pior, se sente poderosa enquanto é domada. O algoritmo descobriu o que nenhuma ditadura ousou tentar menos controlar sem parecer que controla. O truque é dar prazer suficiente para que ninguém queira escapar. Você acha que está navegando, mas é conduzido como gado por uma cerca invisível de dados. A nova escravidão não usa correntes, usa recompensas. Você não é punido, é recompensado. Não é censurado, é sugerido. Não é obrigado, é personalizado. E é assim que nasce o império da ilusão. Um sistema que não precisa mais mandar em você, porque você se acostumou a obedecer sorrindo. A internet prometeu liberdade e entregou dependência. Prometeu voz e entregou ruído. Prometeu consciência coletiva e entregou manada digital. É o maior truque de engenharia social da história humana, convencer bilhões de pessoas de que são livres enquanto todas pensam, compram e se comportam da mesma forma. O mundo moderno é um cassino. Só que, em vez de fichas, você aposta sua atenção. E o cassino nunca perde. Cada clique é um dado coletado. Cada segundo na tela é um voto a favor do próprio aprisionamento. Você acha que está informado? Não, você está condicionado. E o pior, menos com gosto. A dopamina virou o chicote mais eficiente já inventado. E o cérebro moderno, um animal domesticado que se ilude com o próprio reflexo. Tudo é desenhado para te dar a sensação de controle. O botão de curtir é o placebo da autonomia. O compartilhar é o disfarce da servidão. Você pensa que está influenciando o mundo, mas é o mundo que está te programando. A propaganda não quer mais vender produtos. Quer vender comportamento. E está funcionando tão bem que ninguém nota. Porque o truque perfeito é aquele que não parece truque. As pessoas falam em autoconhecimento, mas vivem em piloto automático. Dizem sou consciente, enquanto seguem o cardápio emocional servido pela internet. A cada dia a mente moderna se torna mais previsível, mais manipulável, mais rasa. E o sistema? Sorri, porque quanto mais previsível você é, mais lucrativo você se torna. A mente humana virou mercadoria menos vendida em leilões de atenção em tempo real. Você é o produto e o comprador ao mesmo tempo. Um consumidor de si mesmo, um zumbi funcional com Wi-Fi e o mais irônico é que você defende a sua prisão. Defende o próprio vício. Se alguém diz que o sistema te controla,
você se ofende. Claro, é natural, o ego precisa acreditar que está no comando, mesmo quando está de coleira. A mente não suporta a ideia de ser manipulada. Então ela cria uma mentira confortável. Eu escolho. Mas a verdade é outra. Você só escolhe entre as opções que o sistema te permite ver. E o que não aparece na tela. Simplesmente não existe. O invisível foi deletado. E o visível? Manipulado. É assim que se constrói uma realidade sob medida. Não para te libertar, mas para te manter entretido. O mundo te hipnotizou. E o truque mais cruel é esse. Você gosta da hipnose. A hipnose moderna não precisa mais de pêndulo, só de Wi-Fi. O sistema não diz o que você deve fazer. Ele te convence de que foi sua ideia. É uma obra-prima de manipulação. Transformar condicionamento em preferência pessoal. Você acredita que decidiu ver aquele vídeo, comprar aquele produto, sentir aquela indignação. Mas não, alguém desenhou o caminho e você apenas o seguiu. A verdade é que o livre-arbítrio se tornou um espetáculo de marionetes. E o pior é que os bonecos acham que são os ventrílocos. Vivemos em um teatro onde todos querem ser protagonistas, mas ninguém escreveu o roteiro. O algoritmo fez isso por você. Ele sabe quanto tempo você olha para uma imagem que, tipo de frase T, irrita quais cores te hipnotizam. Quais palavras te fazem clicar. É o estudo científico da sua alma. Cada dado que você entrega é uma peça a mais no quebra-cabeça da sua previsibilidade. E o resultado é genialmente perverso. O sistema te conhece melhor do que você. Ele sabe o que você vai querer antes de você querer. É o demiurgo digital, onisciente, onipresente e, claro, lucrativo. A propaganda tradicional morreu. Agora ela se disfarça de espontaneidade. Você acha que está expressando sua opinião? Na verdade, está repetindo uma opinião implantada. E o mais assustador é que isso não acontece por coerção, mas por prazer. A dopamina é o anestésico da escravidão. O sujeito consome o veneno sorrindo, porque ele vê em embalagem bonita com hashtag filtro estético. A neurociência substitui o porrete. E o resultado é mais eficaz. Um povo dócil, convicto e permanentemente entretido. Antigamente, as pessoas temiam a censura. Hoje, pedem por ela. Querem que o mundo se ajuste ao seu desconforto. Querem que o diferente seja calado, o complexo seja simplificado e o contraditório punido. O homem moderno não busca a verdade, busca alívio. E o alívio, nesse caso, é viver dentro de uma bolha onde ninguém o contradiz. As redes sociais são essa bolha de algodão mental, quente, macia e sufocante. Você acredita estar conectado, mas está isolado em uma redoma de ideias idênticas às suas. É a nova forma de prisão, coletiva mas solitária. A ilusão do controle é isso, um zoológico sem grades, onde os animais acreditam que vivem em liberdade porque o portão está aberto. Mas para onde iriam se o mundo lá fora foi apagado do mapa digital? O sistema te dá um playground infinito, mas cada brinquedo é um ciclo de distração calculada. Rolou, curtiu, comentou, esqueceu. A mente virou timeline. E a timeline, o novo inconsciente coletivo, é lá que se enterram ideias, que se fabricam sentimentos, que se substituem as memórias. Quem controla o feed, controla o fluxo do pensamento. E quem controla o pensamento não precisa de exército. Enquanto isso, você continua acreditando que está no comando. Mas repare, cada clique seu é uma reação. Você não age, reage. O controle que você sente é só o reflexo do controle que exercem sobre você. E quanto mais reage, mais previsível se torna. É o círculo perfeito da manipulação. Te dão um estímulo, você reage, eles registram, ajustam o estímulo. E em poucas semanas, você vira o experimento. Em poucos meses, o resultado. Em poucos anos, o produto acabado. E é por isso que o sistema te ama, porque você é confiável. Você acha que é único, mas há milhões de você, cada um reagindo da mesma forma, no mesmo intervalo de tempo. A ilusão de individualidade é o perfume da escravidão moderna. É o cheiro de liberdade num cativeiro climatizado. E o mais brilhante, o controle é horizontal. Não há tirano no trono, há milhões de microtiranos nas telas. Cada pessoa vigia a outra. Cada grupo cancela quem ousa pensar fora do script. É o panóptico digital, todos observando todos, e ninguém percebendo que está sendo observado também. Foucault sorri no túmulo. O Estado nem precisa mais controlar. A população se autocorrige. A hipnose agora é colaborativa. Mas há algo ainda mais perverso. O sistema transformou o medo em ferramenta. Medo de ser esquecido, medo de ser cancelado, medo de não ser relevante. O medo
é o novo motor do comportamento. E a dopamina é a recompensa pela obediência. Você vive entre esses dois polos, menos medo e prazer, menos como um rato de laboratório, que confunde a alavanca com o destino. E o pior, acredita que está vivendo intensamente. O mundo te hipnotizou com notificações, sons e luzes piscando, mas o comando é sempre o mesmo. Fique aqui, veja mais. Não saia. Você é a audiência e o prisioneiro, o consumidor e o produto, o ator e o público. O controle é total não porque te impede de sair, mas porque te convence de que sair seria entediante. O sistema não te prende, te seduz, não te obriga, te embriaga. E a embriaguez da dopamina é mais eficaz do que qualquer corrente de ferro. Você virou parte da máquina que te escraviza, trabalha para ela, alimenta ela, defende ela. E quando alguém tenta te acordar, você o chama de conspiracionista, pessimista ou pior, menos chato. Porque o escravo feliz odeia quem tenta libertá-lo. A liberdade é incômoda, o controle confortável. E é por isso que o sistema vence, porque oferece anestesia em troca de consciência. E a humanidade aceitou o acordo sem ler as letras miúdas. O homem que acreditava dominar a natureza não percebeu que a natureza do homem foi reprogramada. A psique, antes guiada por instinto e razão, agora obedece a estímulos artificiais. Você não sente vontade, sente gatilhos. Não ama, se distrai, não pensa, reage. A emoção virou algoritmo. E o pensamento, estatística. Você foi transformado em variável. E quanto mais previsível é, mais valioso se torna para o mercado. O sistema não quer a sua mente, quer o seu padrão. E aqui está a ironia final. Você acha que está no controle porque pode escolher quando desligar o celular. Mas tente fazer isso por 24 horas e veja o que acontece. Ansiedade, inquietação, desconforto. A abstinência de dopamina revela a verdade. O mestre é químico e o servo é você. O controle não é do sistema sobre o corpo, é da química sobre o cérebro. Você não é mais um ser pensante, é uma marionete bioquímica dançando conforme o ritmo do próximo estímulo. E o sistema só toca a música. O ser humano moderno é o primeiro da história a confundir vício com liberdade. Ele chama de autonomia o direito de se destruir lentamente, desde que o faça com Wi-Fi e boa conexão. É o espetáculo da submissão disfarçada de empoderamento. Você não precisa mais de um ditador menos. Basta um smartphone. A dominação agora é voluntária, divertida e com direito a cashback. O sistema descobriu como transformar servos em fãs. Mas toda hipnose tem um ponto de ruptura. O problema é que poucos chegam até lá, porque a anestesia é prazerosa demais. Pensar dói, silenciar a mente da abstinência, olhar para dentro é perigoso, pode revelar o tamanho do vazio, e ninguém quer ver o próprio abismo. É por isso que o sistema venceu. Ele te dá um motivo para nunca se encarar. Há sempre um novo vídeo, uma nova notícia, uma nova raiva para sentir. Tudo para preencher o silêncio onde a lucidez tentaria nascer. Você acha que está informado? Não está saturado. Você acha que está participando do mundo? Está apenas reagindo a ele como um cachorro late para o carteiro. A informação deixou de libertar, agora emburrece em alta resolução. O mundo se tornou uma rave de estímulos, e a consciência, um estroboscópio quebrado, piscando dentro de um crânio cansado. E o mais cruel é que o sistema te convenceu de que você precisa estar por dentro de tudo. Precisa saber comentar, opinar, reagir, precisa sentir raiva de algo novo toda semana. A indústria da indignação é o motor da dopamina coletiva. Você é alimentado a microdoses de caos e viciado nelas. Sem perceber, o algoritmo substituiu o livre-arbítrio por agenda emocional. Ele escolhe o que te irrita, o que te liberte, o que te divide. E você chama isso de opinião própria. Não, não é. É engenharia comportamental em tempo real. Mas calma, nem tudo está perdido. A hipnose só é perfeita até o instante em que você a percebe. O primeiro passo da liberdade é o desconforto. Quando a realidade começa a incomodar, o transe começa a quebrar. É o momento em que a mente, entre confusa e desperta, sussurra, tem algo errado. E é nesse instante que o sistema mais vai tentar te distrair. Vai te dar notificações, vídeos engraçados, debates inúteis, qualquer coisa para te manter cego. Porque se você parar e olhar ao redor, percebe o absurdo: bilhões de pessoas conectadas e nenhuma realmente presente. Gente que sabe tudo, mas não entende nada. Gente que se acha livre, mas vive algemada por prazer. A rebelião começa no silêncio. Não é desligar o celular, é desligar o vício. É olhar para dentro e suportar o ruído interno que o mundo te ensinou a evitar.
é ter coragem de ficar entediado. O tédio é o detox da alma. É nele que o pensamento volta a nascer, que a consciência começa a respirar. Mas poucos têm coragem de atravessar o deserto do silêncio. Preferem a miragem confortável da distração. O sistema teme o indivíduo lúcido. Um só ser humano desperto vale mais do que 1000 obedientes distraídos, porque o lúcido enxerga as engrenagens e decide parar de girar com elas. Ele observa o circo, mas não dança com os palhaços. E quando o primeiro se levanta, o segundo desperta, o terceiro começa a duvidar, o show treme. A hipnose é coletiva, mas o despertar é individual. E é isso que o sistema não pode controlar. A ilusão do controle desaba quando você percebe que não há nada para controlar, apenas algo para recuperar a atenção. A atenção é o seu bem mais valioso. Onde você coloca ela, coloca a sua vida, e o mundo descobriu como sequestra lá, não com violência, mas com prazer. O controle não é sobre o que você faz, é sobre o que você olha. E quem controla o que você olha, controla quem você é. Por isso, o primeiro ato de rebeldia é simples e radical. Escolher o foco, escolher o que entra, escolher o que te alimenta, escolher o que te cala. O silêncio, nesse contexto, é o verdadeiro grito de liberdade. Mas o silêncio é perigoso, porque nele você volta a ouvir a própria mente. E quando ouve, entende o truque. Entende que o sistema só existe porque você o alimenta. Entende que cada clique é um voto no próprio cativeiro. Entende que se quiser realmente ser livre, vai precisar renunciar ao prazer de ser manipulado. A liberdade é amarga, mas é o gosto da verdade. E a verdade nunca foi para todos. O mundo te hipnotizou com o espetáculo da escolha, mas você ainda pode decidir sair da plateia. Pode fechar a cortina, pode recuperar o silêncio. Pode usar a tecnologia sem ser usado por ela. A diferença entre o servo e o sábio é simples. O servo é conduzido pelo estímulo, o sábio escolhe o foco. E a partir do momento em que você entende isso, o feitiço quebra. O controle muda de mãos. A dopamina volta a servir a consciência, e não o contrário. A mente retoma o trono e o sistema, pela primeira vez, teme o que criou. Um humano lúcido, porque o homem lúcido é o glitch da matriz. Ele não reage, observa, não grita menos, entende, não foge, pensa. E é isso que o sistema não suporta. Quem pensa, não dá lucro. Quem pensa demais atrasa o ciclo do consumo, da raiva, da distração. Por isso a lucidez é o novo ato revolucionário. E se o mundo te chamar de arrogante, frio ou insensível, sorria. É o selo de autenticidade da consciência desperta. A ilusão do controle termina quando você percebe que nunca precisou controlá-la. Só precisava enxergar. E enxergar dói. Mas a dor é o preço da visão. O resto é anestesia. E a anestesia é o que mantém o espetáculo girando. Então, se esse vídeo te incomodou, parabéns, é sinal de que ainda há lucidez em você. Comenta aí embaixo quantas vezes hoje você achou que estava no controle.